Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais uma live semanal ágil e o tema de hoje, um tema aí bastante surpreendente no caso, curioso no sentido de que normalmente não se discute, né, esse tema no ambiente dos negócios. É a nossa hashtag 19ª live semanal ágil aqui, todas as quintas-feiras, às 17 horas, com vocês que já nos acompanham. Lembrando que esse painel da live semanal ágil após a nossa transmissão aqui ao vivo pelo Facebook da escola, será disponibilizado também no canal do YouTube, no Instagram e lá no LinkedIn, onde nós temos uma concentração grande de profissionais que certamente aproveitarão bastante esse tema. Temos aqui a nossa facilitadora ágil, estreando pela escola, nossa convidada, a Patrícia Gataz. Daqui a pouquinho eu vou passar aí a palavra para ela. E o tema de hoje do nosso painel é saúde e nutrição, ganhe produtividade com alimentação mais saudável. Como, por quê, por onde, isso tudo aí, ó, a Patrícia, nossa facilitadora, super especialista, nutricionista, personal e com uma visão muito ampla e focada, bastante especialista na questão de negócios, né, no profissional. Ela vai dar uma aula aí para nós. Patrícia, seja bem-vinda, né, à nossa live semanal ágil, a sua primeira live aqui pela escola, pela Ágil. É um imenso prazer recebê-la e eu tenho certeza que você vai dar uma aula aqui para nós hoje. Seja bem-vinda. Oi, Ronaldo, tudo bem? Tudo bem? Na verdade, oi a todos, né? É a primeira vez que eu estou fazendo isso e estou aqui com essa experiência. Espero oferecer bastante com as pessoas. E eu quero já primeiro agradecer a oportunidade que você está me dando, que a empresa está me dando também, essa oportunidade de falar sobre um assunto tão importante aí nessa área de negócios, né, que as pessoas não pensam muito sobre isso nessa área, mas que bom que você está dando essa oportunidade para falar sobre alimentação e produtividade, que é algo que a gente está precisando muito nos dias de hoje. Legal, bacana. A gente tem um pequeno delay aí que é natural. Nós estamos recebendo a Patrícia Gataz, nossa facilitadora, nova professora aí na escola, aqui mesmo no escritório na sede da Ágil em Pinheiros, né? Logicamente que eu estou sem máscara, ela também, mas nós estamos aqui a no mínimo 7 metros de distância, então tá tudo certo, tá legal, pessoal? E por isso aí essa questão do cuidado para não gerar aí uma microfonia e prejudicar aí o conteúdo, a audição de vocês, tá legal? Patrícia, fica tranquila, você é especialista no tema, eu tenho certeza aí que você vai levar tranquilamente essa live, aqui é super tranquila aqui a live, as pessoas vão, voltam, ficam, né, entram, saem, isso aí é super natural, tá legal? Eu gostaria então de iniciar aqui o nosso bate-papo, que isso é um bate-papo, colocando inclusive uma sensação que eu tenho, né, apenas uma sensação, você me corrija se eu estiver errado, mas eu noto que as pessoas normalmente se preocupam muito, em especial, inclusive nos dias de hoje, com o aspecto da saúde, cuidar da saúde, alimentação, não sei o quê, mas assim, essa mesma preocupação, a minha percepção, é que isso não se arrasta ali, eles não levam isso para a questão profissional, né, cuidar da saúde no trabalho, alguma coisa do tipo. Como que você vê isso? Então, Ronaldo, eu vejo hoje as pessoas bastante atentas e mais preocupadas em saberem o que elas precisam fazer no dia a dia para que elas tenham uma vida um pouquinho mais regrada, mais feliz e tudo mais. Mas sinto também que existe uma dificuldade em organizar os horários das pessoas no âmbito profissional, né? Então, muitas vezes elas não organizam as refeições, né, delas no dia a dia, então elas pulam refeições, elas não almoçam, elas ficam até tarde no trabalho. Então, assim, toda essa preocupação no que comer, ou no estilo de vida que elas têm, atividade física, como se alimentar na atividade, ou para fazer atividade física, se preocupar em não adoecer, tudo isso, como uma pessoa fica muito tempo no ambiente de trabalho e trabalhando, ela acaba perdendo, né,
Isso, essa questão da saúde, ela prejudica a saúde porque não tem um equilíbrio. Então, ao meu ver, realmente existe uma tendência a você olhar um pouco mais para o lado pessoal hoje. Que bom que já melhorou, né? Porque antigamente nem isso as pessoas olhavam, né? Elas não cuidavam dessa parte da saúde, não tinham um olhar para a saúde específico assim e querer melhorar essa parte. Hoje, graças a Deus, já melhorou, mas ainda está muito pouquinho dentro do que poderia ser. E na questão profissional, então, as pessoas passam horas trabalhando, né? E elas acham isso tranquilo, legal, eficiente, e acabam esquecendo que é importante organizar tudo direitinho, os horários, fazer as refeições, fazer uma atividade física, ir embora cedo direitinho no horário do trabalho e organizar isso super bem. Então, eu concordo com você nesse aspecto, que a gente precisa ter uma atenção maior falar um pouquinho mais sobre como você cuidar do aspecto da saúde ou da alimentação no momento que você está trabalhando, né, para aumentar a sua produtividade. Legal, bacana. Olha só, e é por isso que a Ágil pensou, né, juntamente aí com você, que apresentou um projeto muito legal para a escola, e trouxe, né, você para fazer parte da nossa Liga do Conhecimento, como nós chamamos aqui. Nós temos uma Liga do Conhecimento aí com vários profissionais especialistas, professores, outros que não são professores de origem, mas atuam aí no mercado a longa data. E a partir de agora, né, nós falaremos sim aqui na Ágil Escola de Negócios muito sobre esse tema tão importante relacionado à saúde, que é a questão da nutrição. E tendo você aí como uma referência, claro, nossa, para ajudar, né, os profissionais, empresários, empreendedores, ou mesmo quem não é, né, quem não se encaixa nesse perfil que eu estou citando, é um pai de família ali que de repente está aposentado, ou uma mãe de família, um jovem que ainda não entrou no mercado de trabalho, mas quer aprender um pouco mais sobre como se cuidar. Então, legal, bacana tê-la aqui, tá legal? Olha só, iniciarei então aqui com uma pergunta. Eu fiz aqui uma listinha de perguntas que eu acredito que sejam importantes para as pessoas que estão acompanhando a nossa live. Lembrando que o tema de hoje é saúde e nutrição, ganhe produtividade com alimentação mais saudável. Mandar um abraço aí para todos que estão nos acompanhando, em especial o pessoal dos grupos de network, de empresário, de empreendedores, alunos, ex-alunos da Ágil, o pessoal lá do Connect Biz. Mandar um abraço especial para os executivos lá da Janela do Empreendedor, que é o novo canal de networking profissional que a Ágil faz parte aqui no estado de São Paulo. E vamos lá, então vamos aquecer esse bate-papo aí da nossa live semanal Ágil. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para nós, Patrícia, com a sua experiência, quais são os sinais, né, já que nós estamos falando da questão da saúde, da nutrição, você com a sua experiência também como personal, além de nutricionista, relacionado diretamente à questão da produtividade, claro, né? Quais são os sinais de falta ou de prejuízos, né, à produtividade? Isso dá sinal? A gente consegue enxergar isso? Então, é muito importante que a pessoa, no seu dia a dia, consiga detectar essa falta de produtividade. É extremamente importante para você conseguir melhorar de alguma forma, algum aspecto, ou tentar detectar aquilo que está gerando a falta de produtividade. E são alguns sinais que a gente pode perceber, né? Um sinal muito interessante que eu vejo muito e acompanho as pessoas relatarem para mim é que elas acordam, quando você percebe que você está acordando cansado ainda. Então, quando você acorda cansado, você acorda indisposto, você acorda com aquela sensação de que tem vontade ainda de que precisaria dormir mais, isso já é um sintoma, e um sintoma não, né? Um sinal de que você tem um prejuízo aí com relação à produtividade. Você pode chegar no seu trabalho e produzir muito menos com relação a isso. Já é um sinal de que tem alguma coisa que precisaria ser modificada na sua rotina, no seu dia a dia, que está interferindo nisso, né? O que a gente precisa analisar, avaliar, né? Conversar e aí saber o que seria. Outro aspecto que eu vejo muitas pessoas relatarem é lentidão e sonolência. Então as pessoas se sentem muito sonadas durante o dia ou com uma lentidão
muito grande, e elas não conseguem modificar isso. Então, ficam lentas o dia inteiro, moles, né? Tipo, com sono. Isso também é um sinal muito interessante de que realmente o organismo ele está dando um sinal de que não está produzindo bem, não está rendendo bem, não está produzindo bem. Outro aspecto bem interessante é quando você começa o seu dia bem, né? Você sente que que você começou não cansado, com uma boa energia, e vai passando o seu dia e você vai percebendo que a energia vai esgotando de uma forma muito rápida, né? E você chega no final do seu dia com aquela sensação de como se tivesse passado um caminhão em cima de você, né? Tipo, que você consegue só enxergar a sua cama, tomar um banho, não consegue nem interagir, né, com a sua família, com seus familiares, não consegue estar com as pessoas, né, se conectar com as pessoas, você só pensa em deitar e descansar. Isso também é um sinal muito grande de que o seu organismo não está produzindo bem, que ele não está tendo um bom rendimento, uma boa produtividade. Outros sinais muito interessantes que você pode perceber muito na hora que você está trabalhando, né, na hora que você está fazendo seu trabalho, no dia a dia ali, nos horários lá do seu trabalho, é quando você começa a perceber que você não consegue focar no trabalho, né? Foco, quando você não consegue concentrar no seu trabalho. A falta de concentração é um dos maiores sinais de que você está com uma baixa de produtividade. E começar a perceber também falta de memória, né? Quando você você não lembra das coisas, né? Isso prejudica muito, bastante, inclusive interferindo nessa questão do aprendizado, quando você precisa aprender alguma coisa nova, ou mesmo criar, né? Então, isso são sinais bem importantes. Se você detectou algum desses sinais, ou mais de um dos sinais, isso quer dizer que o seu organismo ele não está rendendo como ele deveria render e como você deveria estar percebendo ou sentindo ele. Então, é muito importante que você comece a observar o que você está fazendo na sua rotina, no seu dia a dia, que possa estar levando a esses sinais e essas questões aí e corrigir, né? Nossa, são muitos sinais, hein, Patrícia? Muitos sinais aí. Eu até fiquei aqui pensando conforme você foi explicando, e eu acredito até que tenham mais. Você citou aí, acredito, não sei, achar alguns, mas eu fiquei aqui refletindo a respeito desses sinais. Eu tenho certeza que quem está acompanhando a live, a nossa live, ou mesmo assistindo depois a gravação, né, no YouTube da escola, deve ter pensado aí se já teve esse sinal ou não teve ao longo de 35 anos no mercado empresarial, atuando em todos os níveis aí, você imaginar, operacional, tático, estratégico, eu certamente me identifiquei aí com esses sinais nessa trajetória, mas acredito que, felizmente, agora nos últimos anos, acho que são um ou outro só que eu preciso estar mais atento. Legal. Então, aqui eu gostaria de fazer uma segunda pergunta para você, relacionada a estilo, né, hábitos. Como esses estilos e hábitos, eles podem influenciar, de alguma forma, o aspecto da produtividade? Eles influenciam? Então, eu percebo que as pessoas no ambiente dos negócios, elas se preocupam demais em melhorar o rendimento, a performance, ou até a produtividade, através de estratégias de planilha, de fundamentos digitais, né, de gestão, né? Então, isso é muito elaborado pelas pessoas e muito desenvolvido. Só que elas esquecem que esses aspectos, eles não conseguem serem bem... você não vai conseguir desenvolver bem esses aspectos se uma coisa que é mais importante que tudo, que é o seu organismo, não estiver tendo essa produtividade, né? Não estiver agindo da forma, produzindo bem. E o que está relacionado a isso? O que os estudos mostram, né? A Organização Mundial da Saúde consegue, fez alguns estudos e ela conseguiu provar que uma pessoa que tem hábitos e estilo de vida saudável, ela tem uma produtividade em torno de 20% maior de pessoas que têm hábitos ruins, né? Então, isso é um aspecto. E pessoas que têm hábitos muito ruins na vida delas, né, que elas colocam na vida delas,
elas têm uma probabilidade de mais ou menos, isso são outros estudos, de 66% de queda de produtividade e rendimento e performance no trabalho. Então, o hábito alimentar, o hábito geral, né, o estilo de vida é extremamente importante, está muito conectado à produtividade. Os estudos mostram isso, que pessoas com hábitos e comportamentos e estilos de vida mais saudáveis são mais produtivas do que pessoas que cultivam um hábito mais ruim, que não são tão saudáveis, né? E aí, falando sobre esse aspecto, você pode pensar também entre saúde e doença. Pessoas mais doentes, né, que ficam mais doentes, ou pessoas que têm doenças, né, crônicas, rendem menos, porque o organismo não está bem, né, do que pessoas que têm uma vida saudável, que não tem nenhum tipo de doença associada, ou que ficam pouco doentes, que se afastam um pouco do trabalho. Então, assim, esse aspecto não tem como você trabalhar produtividade e uma alta produtividade das pessoas em geral que trabalham no mundo empresarial ou não, né? Tipo, qualquer tipo de trabalho, sem você pensar num estilo de vida saudável. Perfeito. Eu posso entender que o estilo de vida, esses hábitos, eles estão relacionados claramente, né, diretamente à questão da alimentação, né? Dependendo do estilo, do hábito ali que a pessoa tem, isso também acaba se estando vinculado, né, a essa questão da alimentação, e isso influencia diretamente. Você falou aí de 66%, né, essa pesquisa da OMS, Organização Mundial da Saúde, de redução, de queda na produtividade devido à questão relacionada a estilos, é isso que eu entendi? Exatamente, com relação ao estilo de vida que você tem uma probabilidade de 66% em média de queda na produtividade. É muita coisa quando se fala no mundo empresarial de trabalho, é alguma coisa que, ao meu ver, como profissional também da área de saúde, ou mesmo como profissional, né, é algo que hoje eu não consigo tirar da minha vida, que não consigo deixar de ter isso na minha vida, porque eu já experimentei e sei o quanto que eu sou muito mais produtiva quando eu trabalho com essa parte de... Quando eu cuido, né, do meu estilo de vida com as minhas escolhas, né, faço escolhas melhores. E aí, quando com relação se você falar de hábitos, a gente tem vários aspectos. Hoje eu vou abordar um deles, né? Mas a gente tem sono, se a gente falar, a gente tem sono, a gente tem mental, a parte mental está relacionada, então, também com hábitos, a gente tem atividade física que pode abordar, a gente tem vários aspectos, a parte espiritual, né? Tudo está relacionado a como você escolhe viver, né? O estilo de vida que você escolhe. E a alimentação não pode estar fora disso, porque a alimentação é algo que a gente põe para dentro da gente, né? Então a gente se alimenta desses alimentos, e se esses alimentos a gente não tem um cuidado do que a gente está comendo, com certeza a gente pode estar influenciando com a alimentação ou muito bem para esse estilo de vida, manter saudável e aumentar a produtividade, ou contribuindo e muito para uma má produtividade. Então, é extremamente importante a gente abordar no aspecto do estilo de vida a alimentação, né? Como que deve ser essa alimentação, o que a gente precisa comer, o que a gente precisa priorizar, o que a gente precisa evitar, como a gente precisa organizar isso. Isso é muito importante organizar no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua rotina e no geral, assim, no dia a dia, né, na rotina, importantíssimo. Gente, sensacional, né, essa aula aí da nossa nova facilitadora ágil, a Patrícia Gataz, falando aqui a respeito do tema saúde e nutrição, explicando para você como ganhar produtividade com uma alimentação saudável, né, mais saudável. Vejam aí, né, eu tenho a especialidade em administração, processos, operações de negócios, e há algum tempo já fazendo palestras, não pela Ágil, mas também consultorias, e eu não vejo, né, um movimento dentro das empresas, um movimento grande nesse sentido,
E existe um espaço, uma lacuna enorme no caso aí, para que essas empresas, áreas de RH, de médias e de grandes principalmente, mas também olhando para pequena e para microempresa, o pessoal de RH, o empresário mesmo ali, o dono, né, no caso, olhar e se preocupar, porque muitas vezes é um investimento que se faz realmente para receber lá um tema, uma palestra, ou mesmo uma consultoria de uma profissional como a Patrícia, e assim, é um investimento que vale a pena na relação custo-benefício, porque muitas vezes os funcionários, os colaboradores em geral, os seus sócios, você não sabe, né, como conduzir essa questão da alimentação, olhando para a produtividade. Acho que poucos relacionam esse aspecto da produtividade com alimentação. É muito normal o pessoal falar assim, está produzindo pouco, vamos fazer um treinamento lá. A gente é escola, a gente sabe como funciona. E falar, vamos fazer um motivacional. A Patrícia vai falar um pouco disso mais à frente. Mas não é isso. Então vejam aí vocês que são profissionais da área de RH, empresários, empreendedores, não importa, a importância desse tema também no mundo dos negócios. Acho que é isso, é legal e é a proposta aqui da Ágil para vocês, tá legal? Lembrando que estamos aqui com o nosso painel live semanal Ágil, com a nossa facilitadora, né, nutricionista e personal, a Patrícia Gattaz, falando desse tema aí bem interessante relacionado à nutrição. Patrícia, uma outra pergunta para você, você viu, eu estou te bombardeando aqui hoje, preparei aqui uma série de perguntas, se o pessoal também tiver dúvida, fique à vontade para perguntar, caso contrário, depois também pode mandar e-mail para a Ágil, no final você vai passar o seu contato também, tá legal? Mandar um abraço aí para o pessoal que está acompanhando, ó, algumas pessoas, eu não consigo enxergar aqui muito bem, acho que é a idade, mas mandar um abraço aí para o Vanderlei Souza, né, que mandou um boa tarde, amigos aí, entre outros, tá legal? Vamos lá, olha só, falamos então aí da questão dos sinais, né? Você também deu uma aula aí a respeito dos hábitos, do estilo de vida. Então eu gostaria de saber assim, efetivamente, como a alimentação, no caso, ela afeta ou está relacionada, né, nesse aspecto do nosso tema de hoje, que é a produtividade. O que você pode falar para nós a esse respeito? Então, agora a gente focando bem mais assim sobre a alimentação, eu posso falar algo, tem muita coisa para falar sobre esse assunto. É um assunto muito vasto que a gente pode passar aqui, acho que a tarde inteira falando sobre alimentação e produtividade, sobre alimentação, nutrição saudável. Isso é um tema que ao meu ver, até eu mesmo, quanto eu estudo sobre isso, ainda não aprendi tudo. Então dá para falar muito sobre isso. Então, eu vou abordar alguns aspectos que eu acho que são fundamentais, né? As pessoas, pelo menos, fazerem esse básico, né? Ou se preocuparem com esse básico, porque isso já faz elas garantirem uma melhor produtividade, que é esse o meu objetivo, um carro, né? Claro que o ser humano é uma máquina extremamente mais complexa, mais detalhada do que um carro. Mas algumas coisas a gente pode comparar para ficar fácil de entender, né? Então, assim, quando se trata de alimento, né, o alimento que a gente come é a mesma coisa se você for falar sobre combustível de um carro, né? Então, qual que é a função? Aumentar, te fornecer energia e nutrientes. Então, essa é a função do alimento, que é a função do combustível, de uma gasolina, de um etanol, enfim, qualquer combustível. Quando você dá para o carro um etanol, um combustível adulterado, né, e você continua dando esse combustível adulterado por muito tempo para o seu carro, você pode começar a ter um mau rendimento do carro, né, então ele render muito pouco e diminuir o rendimento, ou até chegar a danos grandes que você tem que parar o carro e muitas vezes você não consegue por um bom tempo usar esse carro, porque você vai ter que trocar peças e tudo mais. Isso é um aspecto. Na questão alimentar, é a mesma coisa. Se você coloca alimentos e com escolhas, né, de são alimentos que não são necessários e úteis para o funcionamento do nosso organismo, bom funcionamento dele, ele vai começar a te dar sinais de que não está conseguindo produzir. Então, isso é um dos aspectos, uma das analogias que eu faço entre o carro e o alimento. A outra coisa é a quantidade do combustível, né? Então, a gente falou da qualidade do combustível,
né, que eu vou depois falar um pouco mais sobre essa qualidade, como deve ser, né, a qualidade, não falar tudo, porque não dá, mas dá para abordar alguns aspectos, mas também eu posso falar com termos de quantidade. Se eu tenho um carro, né, e você anda com esse carro com combustível na reserva o tempo inteiro, a produtividade desse carro não é a mesma do que se eu andar com ele com combustível cheio, né? Então, assim, um carro ele produz muito mais e com mais eficiente quando o combustível está cheio. Quando ele está vazio, ele está sempre na reserva, né? Ele não funciona bem. É a mesma coisa o seu corpo. Então, assim, se você se alimenta de forma insuficiente, com quantidade de nutrientes insuficiente, sempre ali naquela reservinha, né, acionando a reserva, não tem nenhuma possibilidade do seu corpo ter uma funcionalidade eficiente, produtiva, com uma potência boa, com rendimento bom. Agora, se você mantém ele sempre full e com qualidade, qual a chance de você render muito e trazer muita produtividade e ainda terminar seu dia como se você não tivesse feito quase nada? Isso é muito possível. As pessoas acreditam, não sei o quanto que algumas pessoas acreditam, mas tem muita gente que não acredita nisso, mas é possível. Então é muito importante que você cuide muito fazer escolhas, cuida da qualidade do alimento que você está ingerindo e a quantidade e que tipo de alimento é esse. O que ele está trazendo para você? Está trazendo coisa boa? Ele é bom? Ele é eficiente? Ele estimula o organismo a funcionar? Ele não estimula? Ele rouba energia? Porque tem alimentos que roubam energia do nosso corpo. E aí você fica nessa balança negativa, né? Tá, mas aí às vezes as pessoas me falam, mas eu tô comendo, né? Você tá comendo o quê? Aí você sabe que aquele tipo de alimento que a pessoa está ingerindo com uma quantidade muito acima do que ela precisaria ou nem deveria consumir, tá gerando uma falta de energia, tá tirando a energia dessa pessoa, né? Então isso é muito importante que vocês tomem consciência do quanto vale a pena, e eu garanto para vocês, aliás, convido vocês a fazer um teste na vida de vocês, o quanto vocês só mudarem ou a qualidade ou a quantidade, ou adequar a quantidade que vocês ingerem, pode interferir na vida de vocês, positivamente em termos produtivos, pessoal, profissional, principalmente profissional. Ô, Patrícia, excelente analogia, viu? Não poderia ter sido melhor aí para você explicar para nós, né, que não dominamos aí esse tema, a sua analogia foi perfeita aí com a questão do carro, realmente. Eu até anotei aqui, né, a qualidade e a quantidade. Eu fiquei aqui imaginando as peças, né, os nossos órgãos até, né, o rendimento do carro com a nossa produtividade. Realmente, um combustível adulterado ou de baixa qualidade, ele acaba afetando o rendimento, e com a alimentação, pelo que eu estou aprendendo aqui com você, é a mesma coisa. Às vezes você come demais ou come de menos, né? Não é só a questão da qualidade. Olha só, gente, quantas variáveis, né? Que nós temos envolvidas aí e que pode sim afetar positivamente ou negativamente a produtividade, já que nós estamos focando aqui hoje, né, esse âmbito mais de negócios, profissional. Mas claro que uma boa parte do que está sendo falado aqui, você pode e deve, acredito eu, a Patrícia pode confirmar, levar para a sua vida, na realidade, né? E eu quero só fazer um comentário. Tem gente que acha que está comendo certo, mas na realidade está comendo errado. O que você pode falar um pouquinho sobre isso? É comum? Então, é muito comum, na verdade, nesse âmbito saúde, né, de alimentação, até um pouco de atividade física, das pessoas acreditarem que elas sabem que elas estão fazendo correto, né? De acordo, elas não, muitas confiam no que elas estão fazendo. Claro, eu não estou falando que vocês não é para confiar em vocês. Em primeiro lugar, a gente precisa confiar na gente. Mas é muito bom quando a gente não tem domínio de um assunto, a gente buscar um profissional que se importa e se interessa sobre isso, que pode trazer conteúdos e facilitar o entendimento, né, das coisas para que vocês consigam colocar na rotina de vocês. Então, assim, o que eu considero uma alimentação que pode, né, gerar mais produtividade, né?
é uma alimentação com alimentos naturais. Quanto mais natural é a sua alimentação, com alimentos naturais, vindo da natureza, mais saudável e mais produtivo você será, né? Então, assim, se você for pensar alimentos vindos da natureza, né? O que a gente pensa de cara aí, né? Verduras, legumes, frutas. Então, isso eu tenho certeza de que a grande maioria sabe da necessidade do consumo, né? Do quanto é importante. Mas eu acho que elas não têm ideia do que aqui esse tipo de alimento pode proporcionar, né? Então, eu vou aprofundar um pouquinho com relação a nutrientes, né? Vou falar com relação a alguns nutrientes, o quanto que eu acho importante vocês introduzirem na alimentação de vocês para aumentar a produtividade, e depois eu vou comentar com vocês os alimentos que eu sei que vai tirar energia, vai interferir bastante na diminuição da produtividade. Então, assim, uma das coisas muito importantes quando a gente fala de produtividade é pensar no cérebro, né? No funcionamento do corpo, mas também no funcionamento do cérebro, né? O principal e único combustível do nosso cérebro, né, de energia, é a glicose, tá? Então, uma coisa muito importante é vocês garantirem o consumo de alimentos que são ricos em glicose. Claro, qualquer alimento rico em glicose é saudável? A gente já sabe que não, a gente sabe que tem alimentos que são ricos em carboidrato, vou explicar. Glicose é um tipo de carboidrato, certo? Então a gente sabe que temos alimentos que têm uma constituição saudável de carboidratos, e a gente tem alimentos que têm uma constituição ruim, né? Que tira energia, né? Tipo, rouba a nossa energia e desgasta o nosso corpo e diminui a produtividade, e o outro só ajuda a aumentar a produtividade. Então, os carboidratos, eles são de extrema importância, né, para a nossa alimentação quando a gente fala de produtividade. Não dá para a gente pensar em produtividade sem o consumo de bons carboidratos, né? Que um carboidrato é um nutriente. Então, quais são os alimentos que a gente consegue prover carboidratos de boa qualidade? São carboidratos que são ricos em fibras. Fibras é um tipo de carboidrato também que a gente não tem uma capacidade muito grande de absorção desse nutriente. Então, quais são? A gente está falando de cereais integrais, como, por exemplo, aveia, como, por exemplo, milho, como, por exemplo, arroz integral, como arroz 7 grãos, todos os tipos de quinoa, amaranto, painço, são cereais, né? Todos esses alimentos são ricos em carboidratos bons, além de fibra, entre outros milhares de nutrientes muito interessantes, muitos nutrientes importantes para o nosso organismo, né? Além deles, a gente tem os tubérculos e raízes, né, que a gente pode colocar aí também, que aí que são? São a batata doce, a mandioquinha, a mandioca, o inhame, o cará, eles têm uma fonte de proteína não, né, de carboidrato, mas proteína também, muito importante, e também tem a fibra na sua constituição, tá? Que mais que a gente pode colocar aí? As frutas, né? As frutas são riquíssimas em carboidratos e elas são muito ricas em fibras. Só que você tem que tomar cuidado um pouquinho ao ingerir o suco da fruta, porque na hora que você ingere o suco da fruta, você tira a fibra e você torna esse alimento menos natural, mais processado, menos saudável e com menos nutrientes, né? Um pouquinho menos de nutrientes. Então, assim, a fruta é melhor que suco, sem dúvida, tá? Entre comer fruta e tomar suco para aumentar a produtividade, com certeza fruta. Então, esses três, eu não vou falar de todos os carboidratos, porque senão eu vou ficar aqui falando, né, de milhares, centenas deles, né? Então, esses alimentos, se você garantir uma quantidade boa, né, durante o seu dia, principalmente durante o dia, à noite a gente não precisa tanto de carboidrato, porque a gente vai dormir, a gente não vai produzir à noite, né, a gente vai descansar. Então, o carboidrato é legal quando se fala de produção, energia, né, tipo, exercício, produção mental, da glicose para o cérebro trabalhar de forma
eficiente, né? Que não falte, porque assim, não sei se vocês já perceberam uma falta de quando você começa a sentir aquela alteração de humor, né? Às vezes a gente tem alteração de humor e a gente fala, por que eu tive essa alteração de humor? E está relacionado muitas vezes a essas dietas low carb que as pessoas fazem, cetogênicas. Então, assim, no aspecto de produção, ele não é, são planejamentos ou estratégias não tão eficientes. Mas isso é um tema que a gente pode abordar num outro momento. Que outras coisas que é legal vocês pensarem em consumir? Alimentos ricos em vitamina C. Por quê? Porque a vitamina C está ligada nas ações neurais, né? E no sistema imunológico também. Então, assim, aumentar o aporte, garantir todos os dias um consumo de alimentos ricos em vitamina C é fundamental para você garantir a produtividade, tá? Então, assim, capricha nos alimentos ricos em vitamina C. Você vai ter vai turbinar, assim, essa parte de produção, né? Então, quais são esses alimentos, né? A gente tem frutas, verduras e legumes muito ricos em vitamina C. A principal é a acerola, né? Tipo, a acerola é uma delas. Eu vou falar alguns aqui, mas também não vou me aterar muito. Depois, se vocês quiserem, pode me perguntar, me chamar depois, fazer perguntas. Eu posso esclarecer a dúvida que vocês tiverem aí. Folhas verdes escuras são muito ricas em vitamina C, então se aumentar, garantir todo dia o consumo de folhas verdes escuras. Laranja, né? Tipo tangerina, todos os alimentos amarelinhos, pimentão amarelo, né? Todos eles são ricos em vitamina C. Então, uma outra dica aí muito legal para aumentar a produtividade, coloca no seu café da manhã, toda vez nos seus lanches da tarde, a vitamina C, as frutas, as frutas amarelinhas, as folhinhas verdes escuras no almoço e no jantar, que também vai te ajudar na produtividade. Bom, posso falar também sobre o ferro. Quando a gente fala do ferro com relação à produtividade, ele é extremamente importante. Por quê? Porque o ferro está ligado à oxigenação do cérebro, né? Toda a parte de oxigenar o cérebro. Se a gente não oxigena, não traz oxigênio para o cérebro, quem pensa? Quem produz? Quem aprende sem oxigenação? Não tem, a gente não vive sem oxigênio. Então, o ferro é de extrema importância, né? O aporte de ferro na sua alimentação é de extrema importância para você aumentar a sua produtividade. Onde temos ferros, né? Nas leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, tem uma quantidade de ferro muito boa. A gente tem frutos do mar, como marisco, tem uma quantidade muito grande também, peixes, né, que a gente também tem, tipo, que só tem que tomar cuidado com a gordura, né? Então, carnes magras também a gente tem, algumas verduras e legumes a gente também tem. Tem a semente de abóbora, que é riquíssima em ferro. Então, assim, você introduzir uma porçãozinha no seu almoço, um punhadinho, uma colher de sopa de semente de abóbora na sua salada, você já está garantindo muito mais produtividade do que se você não pensar nisso, né? Tem outros nutrientes que eu poderia abordar aqui, como a vitamina E, né, que também é muito interessante, que a gente encontra nas amêndoas, nos amendoins. Né? A vitamina E está relacionada com evitar o envelhecimento do cérebro. Então, você retarda esse envelhecimento com o consumo da vitamina E. Olha quantos nutrientes a gente tem que são importantes. Então, castanha do Pará é de uma extrema importância para você consumir, para aumentar a produtividade, né? Então, são alimentos que você está vendo naturais, né? Tudo que eu falei aqui, se você for pensar, são alimentos vindos da natureza, né? Que a natureza traz para a gente. Então, não é tão difícil a gente ser mais produtivo, a gente só precisa ter organização, organizar essa alimentação, né? E aí eu não posso deixar de falar, que vai ser o último com relação à alimentação saudável, o que é saudável, e eu acredito que é até o mais importante do que tudo que eu falei, que é a água, tá? Então, assim, a água, o que ela garante? Que você não desidrate, né? Vocês estão vendo aqui que eu estou conversando com vocês com um copinho de água aqui. Por quê? Porque, ó, o Ronaldo também tá ali, tipo, na aguinha dele. Por que é importante a gente consumir líquido, né? Eu vou falar mais de água e de chás. Porque se você chegar até 2%, já chegar a atingir 2% de desidratação, que não é difícil, é muito fácil. E eu vou só dar uma ideia para vocês como é fácil, vocês vão perceber por quê.
você já tem uma queda de produtividade absurda, porque você tem imediatamente uma queda de concentração, imediatamente, quando você já está desidratado, você já tem perda de foco, você já tem perda de memória. Então, assim, é praticamente impossível você aprender uma coisa nova, você estando desidratado apenas com 2%, tá? Então, assim, é muito fácil com uma desidratação você cair a sua performance em todos os sentidos, não só físico, mental principalmente. A gente é movido, a gente é praticamente, a gente só tem mais bactéria do que água, mais bactéria do que água no corpo, o resto tudo é menos. Então, assim, a água é algo que não pode você esquecer, é algo que tá, em termos de produto. Se eu posso dar uma dica, tipo, eu posso deixar isso para depois, né, também, né? Não, pode dar. Posso falar? Se eu posso dar uma dica, se você quer melhorar a sua produtividade, começa adequando o seu consumo de água. A dica mais interessante que eu posso te falar aqui, né? E aí, o que a gente pode falar só para uma dica para vocês, é assim, a água a gente precisa ingerir de 30 a 35 ml por quilo de peso corporal, tá? Então, se eu não faço essa ingestão, né? Então, faz seu cálculozinho aí. Você já está desidratado e, consequentemente, você está produzindo muito menos do que você poderia produzir. Então, se eu dou uma dica aí bem legal, comece com a água, né? Para melhorar a sua produção. Você pode ganhar outros benefícios que eu não vou entrar aqui em questão, mas a gente pode falar os benefícios da água com outras coisas, até com melhora da saúde, né, diminuição da chance de doença, mas eu não vou focar isso aqui agora, né? Então, assim, comece com a água. E aí, não sei se eu vou chamar... Eu posso continuar aqui, Rogério? Ronaldo. Pode continuar, tranquilamente. Você é a protagonista então, da nossa live então, hoje. Agora aqui, vou falar um pouquinho sobre quais são os alimentos, né, tipos de alimento que roubam a nossa energia e com certeza vai contribuir com a menor produtividade de vocês, né? Tipo, sem dúvida nenhuma, já comprovado cientificamente. E eu posso dizer o número 1 aí são os alimentos ricos em conservantes, tá? Então, assim, se você pegar essa questão de conservação dos alimentos, né? A gente tem vários aspectos que podem prejudicar aí a nossa saúde. Quando a gente fala em conservação, o que faz? Você pega um conservante para que você afaste bactérias, fungos, vírus, né? Enfim, vírus não, porque a gente não tem muito vírus, não, mas a gente tem, pode até ter agora o coronavírus, né? Tipo, tá por aí, mas bactérias e fungos. A ideia do conservante é você evitar que esses né, serizinhos aí, né, podem chegar no alimento. E quando você faz isso, você também, quando você introduz o alimento com conservantes para dentro de si, você está trazendo esse conservante para dentro de você, né? E aí você pode estar interferindo na sua microbiota intestinal. E aí, evitando a proliferação de bactérias benéficas para o organismo. Então, os conservantes são alimentos que te roubam energia por conta da má funcionamento do organismo, que as bactérias benéficas são muito importantes para esse funcionamento. Então, assim, se é uma coisa que eu acho que as pessoas precisam evitar para ontem, é tirar os alimentos que são acrescentados conservantes. Então, eu sei que a maioria vai me dizer, mas é caro, né? Ter uma alimentação com alimentos orgânicos. Não é tão caro mais como era antigamente. Hoje a gente consegue e tem como acessar isso, né, e se preocupar. Um outro tipo de alimento que eu acho interessante vocês diminuírem o consumo são os alimentos processados, industrializados. Quanto mais você processa o alimento, menor a quantidade de nutrientes íntegros ali. E na quantidade que ele está na natureza. Então, assim, quando você processou, então, vou dar um exemplo aqui. Se você pegar aveia, tá? Se você pegar o grão pegar a aveia inteira, ou a soja, tá? Soja ou qualquer um desses. Se você pegar a aveia inteira e depois você pega e transforma ela em flocos, você já perdeu. Se transformar ela em
em farinha, você já perdeu. Então, assim, o processo do alimento faz com que você também roube energia do organismo. Então, entre um alimento íntegro, inteiro, e um alimento processado, fique com certeza com o alimento inteiro. Que é a mesma coisa da fruta e do suco, né? Você está processando a fruta, né? Então, segundo aí, ó, uma dica aí, os industrializados, né? Tipo, esses embutidos, a quantidade de conservantes que a gente tem neles, né? Então, de sal, né? Para conservar e tudo mais. Então, e aí, falar um pouquinho também, um pouquinho do café, que eu acho que, né, no mundo aí corporativo, dos negócios, o café está muito presente, né, na vida das pessoas. E eu vejo muito, inclusive nos meus atendimentos, pessoas que vivem à base de café, né? Vivem, e elas têm uma relação com café, assim, e exagerada, né, o consumo, achando que pode trazer benefícios, inclusive na produtividade. Tenho certeza que está muita gente pensando aí, nossa, mas café não é produtivo, né? Não, não é. O excesso do café, ele gera uma ansiedade na gente, comprovado científico, muita comprovação. Não tem como você aumentar o consumo do café e você não aumentar a ansiedade, que pode interferir. E a ansiedade leva a baixa concentração, baixa memória, baixa foco, e aí você consegue produzir muito menos. Quem produz sem isso? Não produz. Então, o café em excesso, sim, diminui a produtividade e pelo contrário, não vai te manter produtivo. Então, tá aí também uma coisa muito interessante de vocês prestarem atenção, que é o consumo exagerado do café. Uma outra coisa que eu posso falar é das bebidas alcoólicas, né? Então, percebo que as pessoas, mas eu não bebo durante a semana, né? Durante o trabalho eu não bebo, mas aí você chega no final de semana, né? E você toma litros e litros de cerveja, né? Uma quantidade exagerada de carboidrato ali ou de álcool que vai com certeza levar para a semana toda, né? Aí, tipo, pelo menos até metade da semana, né? E aí, quando a gente fala de produtividade, meia semana faz toda a diferença. Então, assim, a quantidade de álcool que você ingere também nos finais de semana é de extrema importância e está sempre associada à água, né? Então, toda vez que toma bebida alcoólica, você precisa beber água, né? Então, a mesma quantidade se você bebeu mais bebida alcoólica do que água no seu dia, naquele dia, você pode ter certeza que a sua semana não vai ser tão produtiva. Então, é muito importante que você tome cuidado com a quantidade de álcool que você ingere também. Então, assim, acho que eu falei alguns. O açúcar refinado é o último que eu quero falar aqui. Muito importante que o açúcar refinado é um dos alimentos mais inflamatórios que a gente tem hoje, né? Inflama muito o organismo, né? O organismo, ele não... E a inflamação prejudica muito o funcionamento do organismo. E o mau funcionamento do organismo leva a má produtividade. Então, açúcar refinado é algo também... Então, assim, doces em excessos, né? Tipo, você trazer o doce pro seu dia a dia, vai te dar lentidão, vai te causar sonolência, vai te causar indisposição. Depois, na hora que você come, é até gostoso, mas passou um tempo, você dá aquela sensação de cansaço, né? Por quê? Porque a inflamação, esse processo aí vai te gerar uma produção mesmo, né? Você vai pensar pior. Então, assim, o açúcar refinado é algo que você precisa, eu digo assim, até para as pessoas aqui, quando eu falo isso assusta, tá eliminado o seu dia a dia, né? Na verdade, se você conseguir não consumir açúcar refinado, nossa, você está ganhando anos aí de produtividade, não só produtividade de vida, de saúde, em todos os aspectos, tá? Bom, teriam outros que eu poderia falar aqui, mas eu acho que já ajudou bastante aqui que eu falei, eu acho que já tem bastante coisa para as pessoas processarem, né, e elaborarem dentro delas para que elas melhorem aí a produtividade delas aí. Então, Ronaldo, aí, ó, passo a bola aí para você de novo. Legal. Como eu falei, é uma verdadeira aula, né? Você acabou aí e explicou realmente de forma bastante ampla como resolver, né, essa questão aí da falta de produtividade em decorrência de uma alimentação não saudável.
e recomendou aí uma série. Na verdade, foi uma consulta, né? Eu me senti aqui em uma consulta já profissional, especialista. Até vou depois pegar o vídeo aí, porque não vai precisar passar na consulta mesmo. Olha só, você lançou aí um convite, um teste para as pessoas. Então fica aí o desafio para quem depois tiver interesse em saber mais desse tema, a gente traz a Patrícia novamente, e aí você traz o resultado desse teste. Nossa, você falou tanta coisa interessante, inclusive essa questão do café, né? Nós aprendemos aqui no escritório, com a sua vinda para cá, algumas semanas aí que a gente vem conversando, e você, todo mundo aqui ficou, né? Ficou super, entre aspas, decepcionado, até porque tomando café, achando que tá ajudando, e na realidade não está ajudando a questão da produtividade. Então é algo realmente bastante interessante. Ó, e vai pensando aí, porque nenhum facilitador ágil sai daqui dessa live semanal sem dar uma dica no final. Você deu uma dica boa aí, ó, você vai pensando aí que você vai ter que trazer outra, viu? Peraí. Eu gosto de pontuar algumas coisas, até porque, como leigo no assunto, né? Como um consumidor, um cliente, alguém que precisa desse tipo de orientação. Mas realmente essa questão do conservante aí me chamou bastante atenção. Acho que tem que quebrar o paradigma realmente. Antes, como você falou bem, já foi mais caro, hoje é mais acessível. Claro que nós estamos falando também, nós sabemos que tem situações e situações, a pessoa mais carente, uma comunidade mais carente, ela não vai ter essa condição, de repente, de refinar tanto, mas buscar alternativas também para melhorar a saúde dela, claro. Também outra coisa que chamou muita atenção do saber preparar o alimento, porque você já tinha dado o exemplo do suco, eu já fiquei decepcionado aqui. Aí depois você falou do farelo, tal, de bater, não sei o que, eu fiquei mais decepcionado ainda. Gente, eu estou fazendo tudo errado. Então, assim, já coloca na tua agenda aí, que aí eu vou usar você como consultora, tá? Eu vou querer um horário com você aí. Os carboidratos também me chamou muita atenção. Até num bate-papo que a gente estava fazendo, você estava comentando o exemplo, né? Que as pessoas saem, né, na hora do almoço, a gente está falando de negócios, de trabalho. Então a pessoa vai, enche a barriga lá, não sei o que, na hora do almoço, come uma feijoada, um parmegiana maravilhoso tal. Pô, isso aí vai afetar a produtividade, como você falou. E não é isso? E evitar o carboidrato, né? Na hora do jantar, né? Você falou evitar ali o carboidrato, porque ele já foi colocado. Eu sei que tem situações, pessoas e pessoas, você já explicou isso também muito bem aqui. Gente, quem é que pensa em ferro, comer ferro, né? Você falou aí, eu não sei nem o que é, eu nem sabia que comia o caroço da abóbora. Então, assim, eu vou ver isso também. Nós todos, né, que estamos acompanhando. Eu estou brincando um pouco, claro, mas o assunto é muito sério. Mas é realmente porque eu acho que é verdade, né? Eu acho que muitos pensam como eu estou comentando aqui. E assim, a nossa vida, né? Assim, o mundo, o mercado, a vida pessoal, e aqui nós falando de negócio, é, assim, é feito de escolhas, não é isso, Patrícia? São escolhas. E você falou de escolhas no início. E nós sabemos que muitas variáveis, elas não são controláveis, como diz lá no marketing, né? As variáveis incontroláveis. Só que algumas variáveis, elas são sim controláveis. E a alimentação, salvo esse aspecto financeiro, claro, hora pode, hora não pode, é uma variável que dá para controlar. Ou seja, é uma escolha sua se alimentar melhor, se alimentar pior, beber mais, beber menos, tomar mais água, é questão de hábito, mas é uma escolha sua. Então, meu amigo, olha só, você que está acompanhando, que é empresário, empreendedor, profissional das mais diversas áreas, que está acompanhando aqui o nosso painel live semanal ágil com a especialista nutricionista e personal facilitadora ágil, a Patrícia Gataz, que até trocou meu nome aqui, ficou emocionada. Esse Rogério deve ser alguém especial para ela, mas tudo bem. E falou aí sobre saúde e nutrição, ganhe produtividade com alimentação mais saudável. Tá show de bola esse papo de hoje. Deixa eu ver aqui o que eu anotei também de interessante para te perguntar. Não, legal. Olha só, estamos indo aí para a reta final da nossa, né, live semanal ágil. Então, agora sim, eu gostaria de pedir para você, eu sei que você já deu uma aula, mas eu preciso, tá? É importante, é uma característica aqui do nosso painel, que você dê uma dica para quem está acompanhando, uma dica final, mais uma dica aí, por favor. A minha dica
Ótimo, a recompensa vale a pena, né? Com certeza. Eu quero te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha, né? Se eu tiver que comprar, eu não tenho outra escolha. Não existe adoçante, não existe nada disso, tá? Eu tenho lá um açúcar chamado orgânico no supermercado, na prateleira, e um açúcar demerara. Qual que eu tenho que comprar? Que é menos pior. Então, ó, vou falar um pouquinho do açúcar, né? O mais pior é o refinado, né? O pior de todos, que eu recomendo que as pessoas não consumam, é o refinado. Mas eu não tenho, eu quero e vou comprar um açúcar. A gente tem açúcares que são melhores. Quais eu acredito que são os açúcares melhores? É o açúcar orgânico, claro. E aí o orgânico a gente pode ter o demerara, pode ser o mascavo. A gente tem o açúcar do coco, que ele é maravilhoso também, tá? Que ele é melhor do que o açúcar refinado. Então, assim, se você for comprar um açúcar, né? Eu ficaria com o demerara orgânico, que é um açúcar muito legal e que ele tem um custo baixo, né? Ele não é caro. E se você consegue pagar um pouquinho mais, né, no açúcar, eu investiria no açúcar do coco, tá? Então aí tá aí a minha com relação aos açúcares, né? Legal, como você é nova aqui na Ágil, está fazendo a sua primeira live, então você já trouxe aí 2 dicas no final e tá tudo certo, não é isso? Pessoal, então agora sim, né, chegando ao finalzinho aí da nossa live semanal Ágil, o nosso painel semanal das quintas-feiras, às 17 horas, gratuito aqui para você. O tema de hoje foi saúde e nutrição, como ganhar aí produtividade com uma alimentação mais saudável. Trouxemos a nossa facilitadora ágil, nossa professora, a personal e nutricionista Patrícia Gattaz, especialista aí na área, que deu realmente uma aula aí para nós. E eu gostaria então, Patrícia, aqui para encerrar, pedir para você dar o seu recado final para o pessoal. Por favor, passa aí um contato. O seu recado final é livre, tá bem? Sim. O que eu queria, na verdade, agradecer, né, a todos que estão aí até o final, ficaram aí comigo até o final. Quero deixar vocês bem à vontade de entrar em contato comigo para o que vocês precisarem, tanto no aspecto de nutrição, como a parte de educação física também, exercícios, tá? Também a gente pode também falar de produtividade, de atividade física, com certeza também. Então, assim, eu vou deixar aqui meu contato. Na verdade, eu tenho meu contato do Instagram, né, que vocês podem acessar, que é o Pati Gattaz, né? Eu tenho 2, que é o Pati Gattaz e o Nutri Pati Gattaz também. Então, assim, fiquem à vontade de mandar direct, fazer perguntas. E o que eu acho muito importante, se vocês não conseguirem entrar em contato comigo, ou, né, mas que vocês sempre procurem um profissional, porque o profissional da área de saúde, ele sempre vai ter instrumentos para ajudar vocês nesse processo, né? Então, procure um nutricionista, procure um profissional da área da saúde que possa te ajudar nessa questão, se for a questão da produtividade ou não, a saúde de uma forma geral. Então, assim, meu contato de Instagram, já deixei aqui. Se vocês quiserem também, vocês podem, eu deixo aí, não sei, posso deixar meu WhatsApp também, se precisarem, né? Eu deixo aí, o que eu posso? Posso escrever o WhatsApp? Pode passar tudo aí que a nossa produção vai colocar aí o WhatsApp aí para o pessoal que está acompanhando. Então tá bom. Então assim... Olha aí, já está entrando aí, ó. Ok. Já entrou? Entrou o arroba patigataz.nutri. Tá, então meu WhatsApp é 11 97648 5966. Tá? Pode mandar o WhatsApp que eu respondo, sem problema nenhum, não sou... Pode mandar pergunta, o que vocês tiverem de vontade, de interesse aí, que for para ajudar vocês, podem contar comigo. Legal, muito bom. Olha só, a equipe de produção aí, ó, liderada pela Priscila Biela, diretora de marketing, já colocou aí ó, o WhatsApp da nossa facilitadora ágil, Patrícia Gattaz. Bacana, legal. Lembrando, né, que agora a Ágil traz aí esses conteúdos em formato de cursos, treinamentos, workshops, e aí a Ágil está à disposição, né, de todos. Porém, a Ágil não faz consultoria. Eu sempre faço questão de lembrar isso aqui. As consultorias personalizadas são diretamente com os nossos facilitadores,
profissionais aí que nós recomendamos muito, sim, porque são extremamente capacitados, os melhores aí que estão aí no mercado, tá legal? Patrícia, então muito obrigado aí, né, por ter aceitou aí o nosso convite, primeiro para participar da equipe da Liga do Conhecimento aqui da Ágil e também para fazer essa live inaugural aqui conosco. Muito obrigado, viu? Obrigada a você também pela oportunidade, por estar aqui, por passar essas informações tão importantes que eu gosto tanto. Obrigada. Legal, bacana. Pessoal, então é isso aí, encerramos aqui mais uma live semanal ágil, você que acompanhou até o finalzinho, seja aqui ao vivo pelo Facebook ou no nosso canal do YouTube, que foi no vídeo lá até o finalzinho, muito obrigado por acompanhar, mais uma vez aqui, mandar um agradecimento lá para o pessoal, o novo canal de network profissional de São Paulo, a Janela do Empreendedor, da qual a Ágil também faz parte, legal? Então, até a próxima, sintam-se abraçados.